ele processar e me entregar o vídeo. Então, às vezes, eu vou colocar o vídeo lá no Siga, o link, né? E vocês vão tentar acessar e vai ficar escrito lá, esse vídeo está sendo processado. Então, assim, está demorando demais. Quando processa, está vindo com defeito. A última aula veio com o áudio cortado. Então, assim, eu falava e a minha voz só aparecia depois. Aí eu tive que baixar o vídeo, editar para sincronizar o áudio com a minha voz, né, com a minha boca, e aí postar acho que no YouTube, não lembro, e aí pegar o link, ou no Drive, e aí pegar o link e colocar lá para vocês. Então, assim, não fiquem muito afobados para assistir a aula. E se o link não estiver funcionando, vocês esperem um pouquinho, tá? Tenham um pouco de calma, porque realmente não é culpa minha, é coisa do Google. Eu até estava vendo um outro jeito de gravar a aula, usando um programa aqui no computador que grava a tela, mas o meu computador não aguenta, não tem um computador bom, assim, não é potente, e aí se eu deixar o Google Meets e um programa gravando a tela, o computador morre, ele não aguenta, ele trava todo e desliga. Então, vocês tenham um pouco de calma aí com a gravação, tá bom? Eu juro que eu posto o mais rápido possível. De qualquer forma, vocês têm uma semana, né, para assistir, quem faltou. Então, não precisa ficar tão desesperado. Qualquer coisa, você me avisa e a gente dá um jeito lá na justificativa de falta, tá bom? Mas eu acho que até agora tá dando tudo certo, todo mundo tá respondendo certinho, justificando, ninguém tá levando falta, né? Essa que é a ideia, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos começar logo, porque senão vocês debandam. Semana passada eu fui com a aula até 6h30, na hora que chegou no final só tinha 5 pessoas. Então, vamos lá, vamos ver se a gente não atrasa demais hoje. Ó, então tá bom. Bom, gente, então, nessa aula, a gente vai continuar explorando, né, os equidisozoários, e a partir de agora, a gente vai estudar basicamente os artrópoda. Então, por eles serem um grupo muito, muito importante de animais, né, então, maior diversidade, maior abundância, maior importância para o ser humano, etc., a gente gasta muito tempo nele, tá? Então, as próximas 3 aulas, essa e as próximas 2, são só sobre artrópoda. Então, eu tinha colocado anteriormente um esquema onde eu daria as aulas por classe, né? Então, você teria uma aula para miriápoda, uma aula para aquelicerata, uma aula para crustáceo, uma aula para hexápoda. Só que aí eu ia precisar de 5 aulas, né? Uma aula de artrópoda e uma de cada classe. Eu ia precisar de 5 aulas. Só que por conta da semana universitária e por conta do Festival da Cultura, que também não vai ter aula, eu perdi 2 aulas, né? A gente ficou sem 2 aulas. Então, ao invés de 5, eu só tenho 3. Então, para dar tudo que eu preciso dar, né? Todo o conteúdo que vocês precisam, em 3 aulas, não dá para eu dar uma por classe. Então, eu fiz que nem eu fiz na outra disciplina. A outra disciplina foi a mesma coisa, em 2019.2. Ao invés de dividir por classe, eu dividi por, vamos dizer assim, tema, né? Então, a aula de hoje é caracterização geral de artrópoda. Na aula que vem classificação. Então, a gente vai ver as 4 classes, ou subfilos, né? Melhor dizendo. E na última aula a gente vai falar só sobre filogenia e diversidade, tá? Então vai ficar dividido dessa forma. Não tem problema, vocês não vão perder conteúdo, só confunde um pouco na hora de estudar, tá? Porque aí agora, ao invés de estudar um capítulo por semana, vocês vão ter que estudar todos os 4 capítulos de uma vez, né? Estuda a primeira parte de cada um, depois estuda a segunda parte, depois estuda a terceira. Eu vou estar indicando para vocês qual parte do capítulo do livro vocês vão estudar. Igual a aula de hoje, vocês vão estudar
a primeira parte a primeira metade do capítulo Quelicerata a Miriápoda e Quelicerata, né? Acho que é isso. Eu devia estar com o Hickman aqui. Mas o capítulo seguinte é Equides usuários menores, certo? Então vocês vão estudar esse capítulo. Eu retomo depois do intervalo isso, ok? Massa. Então, na aula passada, a gente falou sobre Panartrópoda. Então, a gente estava estudando, fechando Panartrópoda, estudando o terceiro grupo, que é o terceiro grupo de equidizozoários mais importante, certo? Então, nós vimos Escalidófora e Nematóidea para a primeira prova, né? E depois a gente viu a Panartrópoda, certo? E quando a gente estava estudando Panartrópoda, a gente viu que o Panartrópoda ele é formado de três grupos principais, né? O grupo tardígrada, que são dos tardígrados, os ursos d'água, o grupo dos onicóforos, que são os vermes de veludo, e o grupo dos artrópoda, que são os artrópodes propriamente ditos, né? Nós vimos que todos esses três grupos, eles são unidos pela presença de um corpo segmentado articulado, certo? E aí, com o exoesqueleto também segmentado e organizado em placas ou anéis. E nós vimos que todos eles também têm apêndices, cada segmento do corpo tem um par de apêndices, né? Começando do primeiro segmento do tronco até o último. Então, o corpo do animal é cabeça ou acron, segmentos do tronco ou somitos, né? E a porção anal, ou telson. E em cada um desses segmentos, esses somitos, você tem os apêndices, que são os poditos, né? E cada apêndice pode diferenciar, dependendo do grupo, para diversas funções, certo? Então, a gente tem, por exemplo, em tardígrada, nós vimos que o corpo dele não tem grande diferenciação entre os segmentos. Então, o corpo com alta homonomia, ou seja, os segmentos são iguais. Então, se você olhar tanto os 4 segmentos que compõem o corpo dele, se você vê os 4 segmentos que compõem o corpo dele, que está representado aqui, e os 4 pares de patas que ele tem, todos os apêndices são iguais, são pernas, certo? Agora, se você olhar tardígrada e artrópoda, já tem uma diferenciação entre os apêndices, eles não vão ser todos iguais. Você vai ter apêndices modificados, alguns pares de apêndices são modificados para funções específicas, então tem estrutura, morfologia específica. Nós vimos que o que menos tem essa diferenciação dos apêndices é o grupo dos onicóforos, que eles têm somente o primeiro e o segundo par de apêndices modificados, né? Então, o primeiro par de apêndices dá origem a uma mandíbula, que fica dentro da boca, e o segundo par de apêndices dá origem às papilas, que lançam a seda, né? Aquele muco ou slime, certo? O restante dos apêndices, né, daquele corpo comprido que ele tem, são todos pernas para ele andar, certo? Agora, em artrópoda, a gente viu que os apêndices, além de serem diferenciados, então existe alta heteronomia, que é uma característica compartilhada com o onicófora, por isso que a gente bota os dois juntos, né? Os dois são grupo irmão, porque eles têm heteronomia apendicular. Os artrópodes também têm o apêndice articulado. Então, além do corpo ser articulado, os apêndices também são articulados. Então, existe, além da heteronomia segmentar, existe a heteronomia apendicular, né? Cada partezinha do apêndice é diferente entre si, certo? Então, só na segmentação, a gente já consegue separar. Então, tardígrada tem homonomia segmentar e homonomia apendicular. O onicóforo e artrópode tem homonomia segmentar e heteronomia apendicular. Por isso que os dois são unidos juntos. E os artrópodes, além dessas duas coisas, eles têm o apêndice articulado. Então, eles têm heteronomia dos segmentos do apêndice, né?
dos artículos, ok? E nós vemos que os artrópodes não tem como a gente tratar eles como um todo quando a gente fala de morfologia, porque existem dois grandes grupos dentro de artrópoda que divergiram muito cedo e seguiram caminhos evolutivos próprios, se tornando muito diferentes. Nós vimos que esses dois grupos são o grupo dos quelicerados e os grupos dos mandibulados. Os quelicerados sendo as aranhas, escorpiões, opiliões, pseudoescorpiões, carrapatos, ácaros, né, os antigos aracnídeos, todo mundo chamava de aracnídeo, né? E os mandibulados sendo o restante dos artrópoda, certo? Então, insetos como grilo, gafanhoto, borboleta, mosca, mosquito, todos esses insetos são mandibulados. Os crustáceos, né? Só lembrar lá do menu da barraca da praia, né? O siri, o caranguejo, camarão, lagosta, lagostim, todos esses, craca, não está lá no menu, né? Mas craca também. Todos esses, vamos dizer assim, artrópodes marinhos, né? Eles são também mandibulados. E as centopeias e milipeias, né, ou seja, as lacraias, peões de cobra, também são mandibulados, tá? Então a gente tem esses dois grandes grupos, um grupo menor, vamos dizer assim, né, que é o grupo Chelicerata, não é tão grande, mas no registro fóssil ele é bem grande, e um outro grande grupo, que é o grupo mandibulado. Aí tem que diferenciar entre eles, porque, como o próprio nome diz, eles têm grandes diferenças entre si. Então você tem os quelicerados, como o próprio nome diz, eles têm quelíceras, e os mandibulados, como o próprio nome diz, eles têm mandíbula. Então, isso indica a diferença no que o apêndice vai virar, né? Então, a gente viu que no caso dos quelicerados, eles têm os apêndices modificados em quelíceras e pernas e apêndices de locomoção, né? E os mandibulados, eles têm as mandíbulas, as antenas e outros apêndices associados à boca e apêndices de locomoção, tá? Que são as pernas, ok? Então, por muito tempo, se ficou muita dúvida, né, sobre como que a gente ia organizar isso, quem era grupo irmão de quem, como que a gente faria para classificar esses grupos tão diferentes entre si, né? E aí, com o advento, a taxonomia morfológica, ela até dava várias evidências científicas de que a gente poderia, como que a gente classificaria isso. Mas só com a biologia molecular é que foi possível traçar quais eram os genes responsáveis por cada segmento do corpo do animal, e assim a gente conseguiu fazer um alinhamento entre o corpo de cada um desses animais, conseguindo dizer qual segmento do corpo de cada um era correspondente ao segmento do corpo do outro, né? Então, por exemplo, o primeiro segmento do tardígrado é correspondente a qual segmento do onicóforo? O segmento do onicóforo é correspondente a qual segmento do artrópoda, né? Então, com a biologia molecular, a gente conseguiu fazer os pareamentos, colocar cada animalzinho do lado do outro, igual esse desenho está representando, e parear os segmentos, né? Entendendo aí o que cada segmento se tornou em cada um do grupo, partindo do pressuposto de que todos esses animais derivam de um ancestral comum. Então, eles derivam de que é esse que está representado aqui como lobopódio. Então, considerando que todos derivam de um ancestral comum, que tinha o corpo segmentado, e em cada grupo, cada segmento se tornou uma coisa diferente, se eu parear todos esses grupos, eu consigo descobrir qual é o segmento comum entre eles, né? Qual é o primeiro segmento, qual é o segundo segmento, qual é o terceiro segmento, e assim por diante. E aí, ao comparar o que aconteceu com cada segmento correspondente, o que aconteceu com o primeiro segmento, o que aconteceu com o segundo, o que aconteceu com o terceiro, o que aconteceu com o quarto, e assim por diante, eu consigo estabelecer caracteres para comparação, né? Eu consigo tirar caracteres comparáveis. E aí, a partir da comparação desses caracteres, eu consigo estabelecer filogenia, né? Pelo compartilhamento de semelhanças, né? De caracteres semelhantes. Porque se
todos os primeiros segmentos do corpo, independentemente se está num tardígrado, no onicóforo ou no artrópoda, eles são homólogos, porque eles derivam do primeiro segmento do corpo do ancestral. Mesma coisa, todo o segundo segmento desses três grupos também são homólogos, porque eles derivam do segmento o segundo segmento do ancestral. Todo o terceiro segmento de qualquer animal desses grupos também é homólogo. Então, deriva do terceiro segmento do ancestral. Entende? Então, se eu comparar o primeiro segmento, por exemplo, e encontrar a mesma coisa, mesma estrutura, quer dizer que essas três estruturas podem, essa mesma estrutura pode ser usada para juntar esses grupos num clado. Né? Então, por exemplo, se todos têm mandíbula num segmento, né? Eu peguei lá um grilo, uma lagosta e uma lacraia. Olha que os bichos mais diferentes entre si. Eles são muito diferentes. Mas se eu olhar o mesmo segmento do corpo, né, por exemplo, o primeiro segmento, ou o segundo, ou o terceiro, vamos olhar o terceiro, que é o segmento da mandíbula. Então, se eu olhar todos os terceiros segmentos, terceiro segmento do crustáceo, terceiro segmento da lagosta, e o terceiro segmento do grilo, foi o grilo que eu falei, né? Se todos os terceiros segmentos desses três animais tiverem a mesma coisa, ou seja, uma mandíbula, eu posso juntar esses três animais num grupo, num clado, devido ao compartilhamento dessa mandíbula no terceiro segmento. Entenderam? Agora, se eu olhar para esse segmento e ver que a estrutura que eu encontro nesse terceiro segmento não é a mesma, então eu já não posso juntar esses três sobre um mesmo clado, porque eles não compartilham essa mesma coisa. É o que acontece com a diferença entre a quelícera e a antena, né? Então, por exemplo, se a gente olhar, vou mostrar aqui para vocês verem o que eu estou falando, ó. Então, por exemplo, ó, aqui nesse desenho de cima, eu tenho um quelicerado, né? Por exemplo, uma aranha. E aqui embaixo eu tenho representado um mandibulado, por exemplo, um gafanhoto, tá? Então, aqui seria uma aranha, aqui seria um gafanhoto. Então, se eu olhar, por exemplo, no primeiro segmento do corpo, que é essa primeira coisa que aparece, não é o segmento verdadeiro, é o acron, né? Que é aquela porção original do corpo, tá? É o que seria a cabeça do ancestral, tá? Então, não é segmento do tronco, é uma cabeça, uma porção original, tá? Então, desculpa aqui. Se eu olhar o acron, eu vou ver que nos dois eu tenho o olho e o ocelo, né? Então, nesses dois animais, a porção oral, a porção anterior, a porção da cabeça, do acron, ela tem um olho. Então, beleza, homólogo, certo? Então, se eu quiser juntar esses dois nesse grupo, por eles terem o olho no primeiro segmento, posso juntar. Aí eu olho o segundo segmento, que é esse que está marcado de verde, né? Com uma coisinha verde, uma apêndice verde. Se eu olhar para a aranha, eu vou ver que o primeiro segmento do corpo, que é esse que está de verde, ele tem uma quelícera, certo? E se eu olhar no mandibulado, no primeiro segmento do corpo, ele tem uma antena. Então, não é a mesma coisa. O que tem no quelicerado é uma quelícera. O que tem no mandibulado é uma antena. Então, eu não posso juntar esses dois grupos num mesmo clado pautado na evidência do apêndice do segundo segmento. Desculpa, do apêndice do primeiro segmento. Porque o apêndice do primeiro segmento do quelicerado é uma quelícera e o apêndice do primeiro segmento do grilo, do mandibulado, é uma antena. Então, cada um evoluiu uma coisa diferente. Então, eles são dois grupos separados, certo? Se eu comparar com os tardígrados, com os onicóforos, eu vou ver que o primeiro segmento do corpo do onicóforo, tá de verde, é uma mandíbula. O primeiro segmento do quelicerado é uma quelícera e o primeiro segmento do mandibulado é uma antena. Então, tá vendo? Nesses três grupos, eu não posso usar o primeiro segmento para juntar eles num clado, porque cada um tem uma coisa diferente no primeiro segmento, certo? Mesma coisa para o segundo segmento, mesma coisa para o terceiro,
Mas quando eu chego no quarto segmento, né, o último que está mostrando ali, de laranjado, eu vou ver que o quarto segmento do corpo do tardígrado tem perna, o quarto segmento do corpo do onicóforo tem perna, e o quarto segmento do corpo do artrópoda também tem perna. Então, se o quarto segmento de todos eles tem perna, essa é uma característica compartilhada. Então, eu posso usar essa característica para unir todos esses grupos num grande filo, né, num grande clado, que é o clado panartrópoda. Né? Então, por exemplo, você pode dizer que os panartrópodes são todos os equidisuários que têm pernas a partir do quarto segmento do corpo. Né? Apêndices na forma de pernas, tá vendo? Então, é muito útil a gente conseguir fazer esse pareamento e conseguir comparar direitinho cada segmento de cada animal e vendo o que tem para poder ir juntando a partir do compartilhamento de características, certo? Isso se chama homologia seriada. Homologia porque eu estou buscando semelhanças herdadas e a seriada, porque é em série, né? Primeiro, segundo segmento, terceiro segmento, quarto segmento, quinto segmento, assim por diante. Ok? Então, isso chama homologia em série. A homologia seriada, ela é a maior e mais importante ferramenta de estudo dos artrópodes. Tudo que você vai fazer com artrópodes, você usa homologia seriada, certo? Porque é a melhor coisa, a mais clara, a mais fácil, a mais rápida, a mais confiável de você usar para poder estabelecer classificação, homologia, estudar, descrever, etc. Ok? Então, o principal objetivo das próximas 3 aulas é ensinar vocês a usar a homologia seriada para poder estudar artrópoda, ensinar sobre artrópoda, né? É lógico que essa questão de homologia seriada, ela não é tratada no ensino básico, isso é uma matéria do ensino superior, tá? Mas aprender a homologia seriada é extremamente importante para vocês como biólogos, tá? Independentemente do que você vai fazer lá na frente. Porque é a base da biologia do principal grupo de animais que existe, certo? Então, assim, vocês vão aprender, eu espero que vocês aprendam, mas quando chegar, para quem vai ser professor do ensino básico, não vai usar, né? Ainda mais porque vocês vão ver que, eu até costumo dizer que a artrópoda é a aula da revelação, né? Porque vocês vão ver ao longo das 3 aulas que a quantidade de mentira que vocês vão contar no ensino básico em relação à biologia, porque é um monte de coisa que você ensina lá que na verdade não é desse jeito, tá? Mas tudo bem, né? Durante as aulas eu vou apontando, eu vou dizendo o que é. Até aqui vocês vão ensinar no ensino fundamental, até aqui vocês vão ensinar no ensino médio, e assim por diante. Tá bom? Então é muito interessante. Então, quando você for estudar, você pegue esse esqueminha, tá? Já era para ter feito isso, né? Você pega esse esquema e tenta entender ele. Eu já expliquei na última aula, expliquei de novo rapidinho agora, porque realmente é muito importante entender. Vou explicar mais algumas vezes para os outros grupos, mas se você não correr atrás para botar um miolinho para funcionar e entender o que eu estou dizendo, não vai aprender, tá? Tem que estudar mesmo, tá? Faz os desenhos, eu trouxe vários esquemas para ajudar vocês a entender, não precisa decorar, porque isso aqui é de consulta, né? O mais importante é entender como usar, né? Como usar essa ferramenta, tá bom? Bom, então, já que a gente fechou a panartrópoda, vamos correr aqui no cladograma para a gente poder fazer uma recapitulação da filogenia dos panartrópoda, tá? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Vou deixar assim, tá bom. Vou ficar aqui atrás, problema não. Ó, então, a gente vê aqui no cladograma, né,
que todos esses animais, vou começar por artrópoda, né? A gente vai reduzindo, melhor, já que a gente está falando de panartrópoda, né? Então, aqui nós vimos o grupo panartrópoda, formado por 3 grupos principais, tardígrada, onicófora e artrópoda. Esses 3 grupos são unidos por essas sinapomorfias, tá? Então, lembra que você pode resolver essas sinapomorfias pensando só aquilo que eu falei, é o formato do cérebro, né? A forma que o cérebro está organizado, a composição e a estrutura da cutícula, e se tiver segmentação no corpo, você usa o tipo de segmentação, certo? E apêndices, né? Essa homologia seriada que eu expliquei, tá? Basicamente isso, você pega cabeça com cérebro, cutícula, a forma da cutícula, a composição e a segmentação corporal, tá bom? Bom, então a gente viu que panartrópoda, eles têm o corpo segmentado, articulado, com apêndices pares. Já estão aí careca de saber. Desse corpo articulado, a gente tem panartrópodes que tem homonomia, então, segmentos semelhantes, que é o caso do tardígrado, e a panartrópodes que tem heteronomia, então segmentos diferentes, que é o caso de onicófora e artrópoda, certo? E dentro de cada grupo, a gente pode estabelecer como homologia o fato dos onicóforas terem o primeiro segmento do corpo, o primeiro par de apêndices do primeiro segmento do corpo modificado em mandíbulas, e o segundo par de apêndices modificado em papilas, lançadoras de slime, e o restante dos apêndices modificados em pernas, tá? Então, são essas 3 características que definem um onicóforo. Então, se você estiver lá na natureza, achar um bicho, parece uma centopeia, e quiser saber se ele realmente é um onicóforo, você vai olhar se ele tem esses 2 apêndices frontais, e é lógico se o apêndice dele não é articulado, né? Se o apêndice dele é um lobópode, ok? E no caso do artrópode, além dele ter os apêndices articulados, que são os artrópodes, né? Artrópode significa perna articulada, ele também tem antena e mandíbula, se for um mandibulado, e quelíceras, se for um quelicerado, né? Então não dá para eu falar assim, um artrópode é um animal que tem antena, mandíbula e quelícera, porque não funciona assim. Ou o animal tem antena e mandíbula, ou o animal tem quelíceras, tá? Se um dia você encontrar uma aranha com antena, você traz para mim, porque vai ser a descoberta do século, né? Porque não existe aranha com antena, ok? Não existe nenhum quelicerado com antena, tá bom? A mandíbula pode até ter alguma coisa que parece com uma mandíbula, mas antena não, ok? Pronto, então a gente tem o grupo dos artrópodes, tá bom? Então, fecha aqui as homologias dos panartrópodes. Tá vendo? O que eu usei para estabelecer a filogenia dos artrópodes? Eu usei o corpo, os apêndices, se eles são homônimos ou heteronômicos, e detalhes de especialização dos apêndices, né? Ok? Então, a gente pode pensar assim, tinha um ancestral que ele tinha o corpo todo igual, esse ancestral passou a ter um corpo diferente, com segmentos diferentes, heteronomia, e depois apêndices articulados e a especialização dos apêndices. Tá certo? A gente vai ver isso melhor nessa aula, nem vou ficar insistindo nisso agora não. Aí, para a gente entender qual a relação dos panartrópoda com o cicloneuralia, a gente pega a dica do nome, cicloneuralia, não significa cérebro em ciclo, né? O cérebro circunfaríngeo. Então, se os cicloneurálios, eles têm o cérebro circunfaríngeo, os panartrópoda têm o cérebro suprafaríngeo, ou seja, o cérebro em cima da faringe. Viram a diferença? Então, pega a dica no nome, tá? Então, cicloneuralia, circunfaríngeo, panartrópoda, suprafaríngeo, ok? E a gente pode usar também o celoma. Lembra que todos os cicloneurálios são pseudocelomados, eles têm um blastoceloma? Os panartrópodes vão ter um mixoceloma. Eles são celomados com redução do celoma e fusão com a blastocele, formando um mixoceloma,
tá? Então, a gente pode usar essas duas características, cérebro em círculo e pseudoceloma para cicloneuralha, cérebro suprafaríngeo com mixoceloma para panartrópoda, ok? Entrando aqui, ó, em cicloneuralha, separa em dois grandes ramos, nematóide para um lado, escalidófora para o outro. Os escalidóforos têm a cutícula composta de quitina e colágeno, e os nematóides têm a cutícula composta apenas de colágeno, certo? Então, a gente pode usar a cutícula para separar. Até esqueci de colocar aqui, mas a gente pode usar a cutícula para separar. Outra coisa que a gente pode usar para separar é a estrutura bocal. Então, os escalidóforos têm introverte e os nematóides têm cone bucal, né? Desculpa, tem boca, né? Boca na própria cabeça. Eles não têm nenhum tipo de tromba, vamos dizer assim, né? Nenhum tipo de introverte ou probóscide. Eles só tem a boca na ponta da cabeça, na frente da cabeça, certo? Então, dá para separar também entre nematóide e escalidófora. Mas o que define mesmo os escalidóforos é a presença das escálides, certo? Como a gente já viu. Então, se tem escálide, é escalidófora. Se o corpo tem placas longitudinais, se o exoesqueleto, ou desculpa, a cutícula, tem placas longitudinais, loricífera. Se a cutícula tem placas transversais, escalidófora ou, quinorrinca ou priapúlida. Se as placas da cutícula forem, se a estrutura da cutícula for em placas, placa dorsal, placa ventral, quinorrinca. Se for em anéis, priapúlida. Tá vendo? O que eu estou usando para diferenciar os grupos? Praticamente cutícula. Cutícula e região da cabeça. Tá vendo? Não é tão difícil. Certo? Então, eu defini escalidófora. Tudo aí certinho com as suas homologias bonitinhas. E nematóide, nematomorfa, você vai usar a hemocele, né? A pseudocele, pseudoceloma. Se o pseudoceloma for túrgido, cheio de líquido, pressionado, nemátoda. Se tiver sido substituído por um parênquima esponjoso, nematomorfa. Mais fácil, não tem. Ok? Então, bate um print da tela, porque esse cladograma aqui, só os alunos têm, tá? Ele não tá igual ao do livro, ele tá atualizado e ele tá simplificado em homologias fáceis de aprender, tá bom? Então, bate o print aí. Só não pode compartilhar, viu, gente? Mas vocês podem usar para estudar. Ok? Professor, só uma dúvida aqui. Mixoceloma e hemocele é a mesma coisa ou diferente? Repete. A hemocele e mixoceloma é a mesma coisa? É a mesma coisa. Hemocele e pseudoceloma é a mesma coisa, tá? O pseudoceloma, ele é uma estrutura que ele é basicamente a blastocele retida, tá? Então, retém a blastocele lá da blástula e ela vira o pseudoceloma. A hemocele, ela já é quando o líquido pseudocelomático, ele se transforma em sangue, tá? Ele é utilizado como sangue. Então, ele tem pigmentos, ele faz papel circulatório, ele tem células ameboides, e aí ele se torna hemolinfa. Toda a hemolinfa deriva do líquido blastocelomático, ok? Então, se o animal tem hemocele e hemolinfa, ele tem blastocele, ou pseudocele, né? É a mesma coisa, são só nomes diferentes. É porque blastocele é um nome que você se refere para o embrião. Então, o embrião tem blastocele. O adulto tem pseudocele. E se a pseudocele funciona como sangue, como sistema circulatório, aí ela já vai chamar hemocele. Certo? E o líquido passa a se chamar hemolinfa, porque aí ele tem pigmento, ele é igual um sangue, igual o sangue normal.
tá? O líquido celomático, ele já não é um sangue propriamente dito, ele é só um líquido, um fluido, é acúmulo de fluido intersticial, sabe? Aquele líquido que fica, fica entre as células dos tecidos. Então, imagina aquele líquido acumulando, formando um açude dentro do corpo do animal. Esse açude é a blastocele, a pseudocele, tá? É líquido intersticial. Quando esse líquido se torna um sangue, aí ele passa a ser chamado de hemolinfa, certo? Então ele já tem coisas específicas de sangue. E aí a pseudocele passa a ser chamada de hemocele, tá? Isso no adulto. Essas nomenclaturas são chatas mesmo, né? Muito nome igual para a mesma coisa, né? Eu sempre digo que tinha que montar uma comissão de pegar arianos, virginianos, capricornianos, só os cientistas desse signo, juntar uma comissão e botar para rever todas essas nomenclaturas, porque aí ia dar certo de organizar essas coisas de um jeito mais sistemático, né? Eu também fico extremamente irritado com essa quantidade de nome para as mesmas coisas. Mas não tem jeito, né? É isso aí. Ok? Tudo bem? E aí isso é muito diferente da mixocele. A mixocele, ela já é a hemocele, certo? Fundida com o celoma. Então, funde o celoma e a hemocele. São duas cavidades diferentes. Elas se fundem para formar uma nova hemocele, que é a chamada de mixocele. E aí, essa mixocele já é exclusiva dos panartrópoda. Certo? Ela não ocorre. Tem essa mixocele em outros animais, como, por exemplo, os moluscos, os anelídeos. Eles têm uma coisa semelhante a uma mixocele. Mas essa mixocele dos panartrópodes evoluiu só neles, ela é exclusiva deles. Tá bom? Certo, gente? Então, rapidinho, uma recapitulação do que a gente falou na última aula, e agora que eu acredito que vocês já tenham estudado, né, aquele capítulo de aqui dos usuários menores, a gente pode aprofundar no estudo dos artrópodes, ok? Mais alguma dúvida referente aos panartrópodes? Não, tudo bem, tudo certo? Tá bom, então, vou acreditar. Bom, então vamos aprofundar nos artrópodes, e na aula passada a gente já falou várias características dos artrópodes, né? A gente fez um compilado geral das principais características anatômicas, morfológicas e fisiológicas dos artrópodes. A gente viu quais órgãos eles têm, como esses órgãos estão organizados, como que é a estrutura corporal dele, como que a cutícula está organizada, a segmentação, a questão dos apêndices, as antenas, a gente falou várias coisas sobre isso, né? Que foi quando a gente viu esse esquema geral citando, né, as várias coisas aqui, ok? Então não vou voltar nisso, tá? Não vou recuperar isso aqui, não. Mas eu vou chamar atenção para 10 características que eu acho de extrema importância para gente, não para a gente entender o que é um artrópode, vamos dizer assim, mas para a gente entender melhor por como que os artrópodes se dividem em 4 grandes grupos, ok? Então, eu listei aqui essas 10 características, então se você está fazendo aí seu mapa mental, você dá uma puxadinha de uma seta e coloca aí 10 coisas que você precisa saber para definir um artrópode check, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Então, a primeira coisa, exoesqueleto articulado. Então, todos os artrópodes têm o corpo, a cutícula na forma de um exoesqueleto, 3 camadas, exocutícula, procutícula dividida, epicutícula e procutícula dividida em exocutícula e endocutícula, todas elas bem grossas, lotadas de quitina, esclerotina, proteínas de ligação, colágeno, recoberta por hidrocarbonetos e principalmente recoberta por gordura. Né? Então, os artrópodes têm essa diferença, que a epicutícula ela é coberta por uma camada de gordura, uma camada lipídica.
E essa camada lipídica, ela torna o exoesqueleto, a cutícula, impermeável à água, certo? Então, nem os artrópodes que são aquáticos têm a cutícula permeável à água, tá? A não ser que eles sejam microscópicos, tá bom? Então, deixa eu fazer esse adendo, né? Exceto os que são microscópicos, os que compõem o plâncton, o bênton, a infauna, exceto esses animais microscópicos, todos aqueles que você consegue ver com seus próprios olhos, eles têm a cutícula impermeável, tá? A cutícula impermeabilizada. Ela pode ser muito impermeabilizada ou pouco impermeabilizada. No caso dos artrópodes aquáticos, ela é pouco impermeabilizada, mas ela não permite troca de água, tá? A água não passa pela cutícula e atinge os tecidos. A água só vai entrar no corpo ou pela boca ou por outra cavidade aí que o animal possa ter, tá bom? Então, realmente ele tem que beber água. Agora, se o animal é terrestre, né, como os insetos, miriápodos e os quinidários, aí ele tem a cutícula muito impermeabilizada, então quase não há transpiração dentro do grupo dos artrópodes terrestres, tá bom? Então não vou dizer que é mandibulado e que ele é cerado, porque você vai dizer basicamente que crustáceo é aquático, mas existem alguns hexápodes, né, insetos que são aquáticos também, mas no geral crustáceo é aquático e o restante é terrestre, tá? Mas a gente pode dizer que os artrópodes terrestres têm essa cutícula impermeável, e isso foi fundamental para a conquista do ambiente terrestre. Se esses animais não tivessem uma cutícula grossa, dura, impermeável, articulada, né, com apêndices, eles não teriam conseguido invadir o ambiente terrestre, porque na primeira, botou o pezinho fora d'água, ele ia perder a água e ia ressecar e ia morrer, certo? Então, precisa ter essa estrutura. Ou então ele ia ficar restrito, né? Igual, por exemplo, caramujos ficam restritos a ambientes úmidos, né? Minhocas só conseguem viver debaixo da terra. Então, os outros animais que invadiram, os outros invertebrados que invadiram o ambiente terrestre, eles ficaram presos no ambiente úmido. Então, você não vê um caramujo tomando sol, né? Você não vê uma minhoca na beira da praia bebendo água de coco. Elas não aguentam, né? Os animais não aguentam isso. Então, eles vão andar de noite, na floresta escura, ambientes úmidos, né? Dentro de casa, ambientes úmidos. Agora, insetos você vê, né? Em pleno solão, você vê um monte de bicho voando, borboleta, mariposa, abelha, né? Tá tudo aí voando. Porque eles têm a cutícula muito impermeável à água, ok? Então foi muito importante esse esqueleto. Além disso, o esqueleto duro, rígido, dá o que é sustentação para o corpo do animal, né? Então a cutícula se torna realmente um esqueleto, algo que sustenta o corpo do animal acima do solo, né? E permite com que ele ande sem ficar se arrastando no chão, né? Aí ele anda mais rápido, consegue atingir outros, consegue subir em árvore, né? Subir em pedra, etc. Ocupa vários ambientes diferentes. A cutícula, o exoesqueleto, né? Articulado também contribuiu para isso, certo? Outra característica, a segmentação corporal. Então, como eu disse, o corpo deles é segmentado. Qual que é a primeira vantagem de ter um corpo segmentado? O corpo cresce, né? O corpo consegue crescer sempre sem sofrer devido à perda de superfície corporal. Então, o corpo cresce, ele consegue crescer, consegue ficar com um tamanho grande. Segunda importância, ele consegue compartimentar a fisiologia. Então, cada segmento do corpo passa a ser responsável por uma função diferente da fisiologia do animal. Então, ele consegue especializar o corpo e fazer as coisas com maior eficiência, né? Então, respira melhor, digere melhor, reproduz melhor, tudo melhor do que se ele tivesse o corpo todo numa cavidade só, né? E a terceira característica relacionada à segmentação é a heteronomia, ou seja, cada segmento e cada apêndice de cada segmento consegue se especializar numa coisa diferente. Então, é o que eu falei, é o canivete evolutivo, né?
Os artrópodes têm um corpo que é um canivete. Cada faquinha do canivete pode se tornar uma coisa, uma chave de fenda, um abridor de lata, um saca-rolha, e aí aquele canivete se torna extremamente útil e todo mundo quer. Todo mundo quer, deve ter sido menino. Todo mundo quer, todo mundo usa, né? E aí evolui. E é isso que acontece, tá? Com os artrópodes. Com a capacidade de fazer heteronomia, a evolução faz a festa, né? Faz a festa. Então, diversificaram muito por conta da heteronomia. Terceira coisa, tagmose. O que é a tagmose? Depois que o corpo é segmentado, ele começa a fundir segmentos. Então, ele junta 3 segmentos ali para fazer uma cabeça, junta mais 5 segmentos para fazer um tórax, junta mais 8 segmentos para fazer um abdômen, né? Ou coisas diferentes, ou coisas semelhantes, tá? Então, depois de separar, ele funde para fazer complexos de apêndices. E isso permite com que o animal, além de especializar cada segmento, também especialize conjuntos de segmentos. Então, se eu tenho 3 segmentos, todos os 3 segmentos estão fazendo a mesma coisa, que é ajudar na alimentação, por que eu não junto esses 3 segmentos e eles passam a trabalhar juntos na alimentação, e aí eu consigo alimentar melhor do que eu me alimentava quando esses 3 segmentos estavam separados, certo? Então, essa é a lógica por trás, de uma forma didática, mas é a lógica por trás da tagmatização, certo? Então, vai juntando segmentos, melhora a aptidão do animal em relação àquilo que os segmentos faziam, ok? Então, isso que é tagmose, é junção de segmentos. Então, por exemplo, esse grilo aqui, ele tem cabeça, tórax, abdômen. A cabeça é um tagma, composto de vários segmentos. O tórax também é um tagma, composto de vários segmentos. E o abdômen também é um tagma, composto de vários segmentos. Ok? Isso acontece com todos os artrópodes. Tagmose, tá. Apêndices articulados. Então, os apêndices articulados, como eu falei, permite com que o animal faça dezenas de movimentos, né? Todos aqueles movimentos de yoga, de musculação, de aeróbica, tudo aquilo o inseto consegue fazer, porque se você tem articulações, né, e consegue fazer 1, 2, os artrópodes também conseguem, né? Então, se eu consigo usar esses meus 2 braços para empurrar, né, pressionar, empurrar, os artrópodes também empurram. Se eu consigo usar a minha perna para correr, os artrópodes também correm, né? Se eu consigo usar as minhas mãos para brigar, né, para bater, para socar, os artrópodes também brigam. Se eu uso para fazer carinho, os artrópodes também fazem carinho. Tudo que a gente é capaz de fazer, os artrópodes também são, em maior ou menor quantidade, dependendo da espécie, mas eles também são, porque eles têm os apêndices articulados igual os nossos, certo? Então, a gente é muito parecido com os artrópodes nessas coisas. A gente também tem tagmose, a gente também tem segmentação, a gente também é heteronômico, a gente também tem apêndice articulado, a gente é muito parecido, né, com os artrópodes. Outra coisa importante são as peças bucais, ou seja, eles têm apêndices modificados para ajudar na alimentação. Então, eles vão ter quelíceras, antenas, mandíbulas, maxilas e várias outras estruturas específicas que vão auxiliar eles em todas as fases da alimentação: captura, manuseio, morte, manipulação, maceração, mastigação, ingestão. Todas as fases da alimentação, eles têm apêndices especializados para isso. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode até ser 5 pares de apêndices modificados para auxiliar um animal na alimentação. E aí você vai pensar como se fosse um pássaro. Imagina um passarinho, beija-flor, ele tem um bico para beber água. Ótimo bico para isso. Aí você tem a águia que tem o bico para matar, né, a presa. Ótimo bico para fazer isso. Aí você tem o papagaio que tem um bico para comer semente. Um ótimo bico para fazer isso. Agora imagina um passarinho que tem 3 bicos. Um bico para beber líquido, um bico para matar presa e um bico para comer semente. Olha a quantidade de alimento que esse passarinho vai conseguir comer. Então, essa é a ideia dos artrópodes, né? Se eu tenho um apêndice que serve para mastigar, eu tenho um apêndice que serve para segurar, e eu tenho um apêndice que serve para matar, por que eu não pego esses 3 apêndices, coloco tudo na boca e uso eles para
para manipular o meu alimento, né? Dar um jeito ali no meu alimento e ingerir. Então, vai comer com muito mais eficiência. Então, os apêndices bocais, a especialização de apêndices para trabalhar em volta da boca e fazer alimentação, foi a maior, eu considero, a maior vantagem adaptativa dos artrópodes em comparação com os outros vermes. Porque nenhum verme até agora conseguia fazer isso. Tudo bem que você tinha lá os anelídeos, os poliquetos, tinham umas mandíbulas, né? Você tem ali estruturas de rádula, né? Dos moluscos. Você tem as faringes bulbosas dos plateumintos, né? Que a gente já viu até agora, os dentinhos na boca dos nematóides, né? Você tem uma coisinha ou outra aqui. Agora, esse mundo de coisas, esses vários apêndices em volta da boca para trabalhar com alimentação, né? Aí, tipo canivete que eu falo, né? Canivete suíço, né? Aquele mundo de coisa diferente, arsenal de facas do MasterChef em volta da boca para poder trabalhar com os alimentos, pronto, né? Come qualquer coisa. Não tem ninguém que escape aos artrópodes. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os artrópodes evoluíram, não teve quem escapou, né? Porque eles conseguiam comer todo mundo. Não tinha um animal que escapava, certo? Os artrópodes foram até os primeiros responsáveis pelo enfaunamento, né? Ou seja, pela entrada dos animais no solo, a segunda entrada, né? A primeira entrada eles participaram, e é daí que evoluiu a segmentação. E a segunda entrada foi essa, correndo, com medo dos artrópodes, os outros vermes entraram cada vez mais para dentro da terra, né? Então a gente pode dizer que um dos grandes responsáveis para que moluscos, anelídeos e outros animais plateumintos ainda estarem na forma de vermes, né, não terem evoluído para uma coisa mais diferenciada, né, mas vamos dizer assim, mais próximo de um artrópode ou de um peixe, são os próprios artrópodes, né, eles criam essa pressão seletiva, né, para manter os bichos lá debaixo da terra. E depois os peixes vieram para comer os artrópodes e comer os vermes, né? Aí os peixes ainda pressionaram mais ainda para baixo. E aí os artrópodes só tiveram uma saída, qual? Correr para a terra, onde não tem peixe, né? E aí os artrópodes se tornam um dos primeiros animais a invadirem o ambiente terrestre, porque eles estão fugindo dos peixes, que estão agora, deram um jeito, criaram carapaça, deram um jeito de fugir dos apêndices deles, porque eles comiam os peixes também, né? Eu viajando. Eita, meu Deus, tô viajando aqui. Eu só vou falar, mas vou parar. Mas os peixes, durante muito tempo, permaneceram como vermes, né? O grupo dos cordados passou muito tempo como verme. E um dos motivos da gente ter passado tanto tempo como verme eram os artrópodes que comiam a gente, né? E não deixava a gente evoluir direito. Mas essa história fica para a disciplina que vem, né? Dos cordados. Mas aí vocês já façam a ligação, né? Da evolução desses animais. Então, as peças bocais, pernas, né? Pernas super importante para poder andar sobre o solo, para poder nadar, para poder pular, correr, saltar, né? Então, a perna permitia os animais se movimentarem, né? Com grande diversidade de movimentos, né? Fazer grande diversidade de movimentos. E outra coisa importante que eu acabei não falando é que, além das peças bucais, elas são tão mais importantes, tão ou mais importantes que as estruturas bucais que a gente encontra nos outros animais, porque os artrópodes também têm essas estruturas. Então, por exemplo, se o nematoda tem dente na faringe, o artrópode também tem dente na faringe. Se a faringe do plateuminto é bulbosa, o do artrópode também é bulbosa. Se os poliquetos anelídeos tinham mandíbulas perfurantes, os artrópodes também têm mandíbulas perfurantes. E os moluscos que têm a rádula, né, que é aquela língua raspenta,
os artrópodes também têm uma estrutura semelhante a uma língua raspenta. Então, os artrópodes têm tudo que os outros têm, não é a mesma coisa, é lógico, eles não têm uma rádula, eles têm uma coisa que funciona como uma rádula, né, um análogo, mas os artrópodes têm tudo que os outros vermes têm para poder se alimentar, além disso, eles têm as peças bucais, né, que são mandíbulas, quelíceras, antenas, etc. Tá? Por isso que eles se tornaram, né, mais adaptados, vamos dizer assim, né, vantajosos em relação aos outros quando eles conseguiram evoluir essas coisas, ok? Então, o cérebro deles, então, os artrópodes têm o cérebro verdadeiro. O cérebro dos nematóides, dos escalidóforos, né, dos ciclorários, também é um cérebro verdadeiro. Só que o cérebro deles é formado por um lobo só, né? Ele só tem um lóbulo, que a gente pode chamar de arquicérebro, né? Vamos dizer assim, né? Um cérebro rudimentar. Já os artrópodes, eles têm o cérebro já composto por até 3 lobos, né? Então, o cérebro é complexo. Ele tem 3 partes diferentes que funcionam de forma separada e de forma complementar, né? Então, eles têm o cérebro anterior, que é o protocérebro, o cérebro do meio, que é o deutocérebro, e o cérebro posterior, que é o tritocérebro. Então, existem três lobos no cérebro. Isso torna eles um cérebro muito complexo, né? Capaz de fazer muitas funções, né? De controle, recepção, associação de movimento, até mesmo certa inteligência, vamos dizer assim, né? Percepção lógica. Se tem um cérebro complexo, também tem sistemas sensoriais complexos, né? Então eles têm olhos verdadeiros, alguns têm ouvido, né? Alguns têm paladar. Então, assim, eles têm órgãos do sentido complexo, movimentos musculares complexos, né? Porque para você controlar cada segmento do corpo e controlar cada artículo da perna, você tem que ter um cérebro complexo, senão você não consegue controlar todos esses músculos, né? O nosso próprio cérebro, ele evoluiu para controle, né? A complexidade dele primordial é para controle muscular. Depois que veio inteligência, essas coisas. Inteligência é consequência do controle muscular complexo. Primeiro que veio foi o controle muscular complexo, é a mesma coisa dos artrópodes. O que os artrópodes não têm muito no cérebro é poder de processamento, tá? Então o cérebro deles fosse um supercomputador, mas ele não consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, tá? Igual aquele seu celular que é bom, mas se você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, ele trava. É a mesma coisa do cérebro dos artrópodes. É um cérebro bom, mas não consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, ou o artrópode, vou dar um exemplo, né? Tem vários, mas vou dar um só. Ou os artrópodes correm, ou eles enxergam. Então, a maioria dos artrópodes, se está correndo, não enxerga. Ele tem que desligar o olho para ligar o controle dos músculos, tá? Por isso que às vezes você vê uma barata, sabe quando você vai matar a barata, ela sai correndo que nem louca e bate na parede, bate na cadeira. Já reparou que ela vai que nem doida? É porque ela desliga o olho. Para ela correr daquele jeito louco dela, né? Para ela correr rápido e fugir de você, ela desliga o olho. Já reparou também o besouro, quando voa? Voa todo destrambelhado? Grilo, gafanhoto? Voa todo destrambelhado porque ele desliga o olho. Não consegue enxergar, né? Então ele vê para onde ele vai e voa, né? E torce. Meu Deus, deixa eu chegar lá. Às vezes ele não chega, né? Certo? Mas tem alguns insetos que não acontece isso, tá, gente? Mosquito não acontece, a borboleta enxerga enquanto tá voando, tá? Então, assim, não é todos, não. Mas ela desliga outras coisas. Mas um exemplo é esse, tá, gente? Só um exemplo, não é preciso decorar isso, não, tá bom? Então, é um cérebro muito bom, mas é um cérebro limitado em termos de processamento, tá? Ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Igual tipo homem, assim, não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eles têm, como eu falei, órgãos sensitivos complexos. O principal órgão sensitivo que eles têm é o olho composto. Então, esse olho que ele tem, na verdade, não é um olho só. Ele é composto de vários olhozinhos pequenininhos, que são os omatídeos, né? Então, omatídeo é o nome das partes do olho complexo, tá? Do olho composto.
não é ocelo, eles têm ocelo também, que é aquele olho rudimentar, olho de verme, né, o ocelo. Mas eles têm o olho composto, que é um olho tipo nosso. O olho tipo nosso, no sentido que ele consegue enxergar formas, né, delimitações, não é só sombra e luz, ele consegue ver cor, às vezes mais cor que a gente, né, o melhor olho em termos de coloração do mundo animal é o olho de um artrópode, né, que é o do camarão boxeador, né, ou camarão louva-a-Deus, né. Então ele consegue enxergar bem muitas coisas, cada artrópode enxerga de um modo diferente, mas eles conseguem, no geral, eles conseguem enxergar bem, certo? Então é como se a gente, imagina que você tivesse vários olhos, né? Imagina se você tivesse vários olhos assim, ó, em volta de cada um aqui, você tivesse vários. Então é tipo isso. Então eles têm vários olhos, e esse conjunto de olhos, que chamam omatídeos, formam o olho composto, tá? E os artrópodes, eles conseguem enxergar de duas formas diferentes, né? Então, ou o olho deles vai formar a imagem a partir da junção do que cada olho vê, né? Então, imagina assim, se o artrópode estivesse olhando aqui para essa tela, um omatídeo dele ia focar aqui, o outro ia focar aqui, o outro ia focar aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, cada olho ia focar num pedaço do espaço. E aí, depois, o cérebro ia juntar cada pedacinho desse para formar a imagem. Então, você teria uma imagem extremamente nítida, porque você tem cada olho focando em cada parte da tela. Não é, o nosso olho já não consegue fazer isso. Você já reparou que o nosso olho só foca no meio. O que está em volta está borrado. Pode olhar aí, ó, olha meio de ladinho aqui para o seu lado, vê se você está vendo com nitidez. Não está. Aqui no seu espectro visual está borrado, porque o nosso olho só consegue focar no meio, porque só tem dois, né? Agora, como os artrópodes têm vários, eles conseguem focar vários pedacinhos, depois o cérebro junta como se fosse um mosaico e cria uma imagem em 8K, 16K Samsung, né, ultra wide cristal, né? Então eles enxergam muito nítido quando tem muita luz. Quando tem pouca luz, aí ele não consegue fazer isso. Aí cada olho vai tentar ver tudo. Então cada olhinho dele vai tentar focar em tudo, porque tem pouca luz. E aí o cérebro depois vai botar uma imagem em cima da outra para achar a melhor combinação, sabe? Tem até uns celulares hoje em dia que eles fazem isso. O meu faz. Quando tá com pouca luz, eu boto ele para tirar a foto, ele tira 10 fotos, depois ele junta essas 10 fotos e cria uma foto mais nítida para melhorar por conta da pouca iluminação. Isso é inspirado no olho dos artrópodes. Eles fazem isso. E aí eles conseguem enxergar de noite. Então, a artrópode consegue enxergar de dia e consegue enxergar de noite. De dia, ele enxerga 8K Samsung Crystal LED. De noite, ele enxerga Panasonic, né, TV de tubo. Mas ele enxerga, tá? Então, é mais ou menos assim. Ok, gente? Tudo bem? Deu para entender mais ou menos. Então, um olho extremamente bom. Enxerga UV, luz ultravioleta, enxerga infravermelho, né? Luz abaixo da cor que a gente enxerga luz polarizada. Nossa Senhora, não consigo nem imaginar como é o mundo para os artrópodes. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa linda, porque eles veem coisas que a gente não vê, né? Que mais? Pronto, hemocele. Então, eles têm hemocele, como eu já expliquei na aula passada, e eles têm coração, né? Então, o coração fica dorsalmente, né? Dorsalmente no corpo, e pulsa o sangue e melhora a circulação. Sistema traqueal, que são aqueles tubinhos que vai desde a superfície do corpo até o meio do corpo, levando oxigênio direto para os tecidos, sem passar pelo sangue. Mas alguns não, alguns vão respirar por brânquias ou pela pele. E aí, quando isso acontece, eles vão usar o sangue da hemocele, a hemolinfa, tá? E os túbulos malpighianos, são muito importantes também de citar, que são aqueles tubos formados pelo intestino, pelo tubo digestivo, que vai ser utilizado para fazer excreção, certo? Para excretar. É o rim, como se fosse o rim, né? Dos artrópodes. Só lembrando que os túbulos de Malpighi, eles não são uma característica homóloga. Você não pode usar túbulo, nem sistema traqueal. Você não pode usar nem sistema traqueal, nem túbulo de Malpighi para juntar todos os artrópodes no grupo artrópoda. Porque cada subfilo de artrópoda evoluiu um túbulo de Malpighi diferente,
e um sistema traqueal diferente, tá bom? Então, eles são análogos, recebem o mesmo nome, mas não são homólogos, tá? As outras coisas daqui para cima, vocês podem usar como homologia, ok? Certo? Então, vamos grifar de amarelo bem brilhante essas características aqui, porque elas são as mais importantes. Principalmente essas 5 características, essas 6 primeiras características aqui, ó. Na verdade, as 5, porque o exoesqueleto não é tão importante, tá? Nós vamos focar nessas 5 aqui, ó. A segmentação heteronômica, os segmentos do corpo, a tagmose, como esses segmentos se fundem, os apêndices articulados, as peças bucais e as pernas, ou seja, os apêndices da região da cabeça e os apêndices da região do tronco. E, principalmente, tagmose, apêndices da cabeça e apêndices do tronco. Essas 3 características são as mais importantes para a gente poder classificar e estudar e entender a biologia dos artrópodes, tá bom? Então, você grifa tudo de amarelo, grifa essas 5 aqui de rosa e faz um círculo laranjado nessas 3 aqui, ó, tá? Tagmose, peças bucais e pernas, tá bom? Faz um círculo rosa nessas 3 aqui, ó, tagmose, peças bucais e pernas. Essas são as mais importantes. Tá bom, gente? Ok? Todo mundo entendeu aqui? Certo? Então, com essas características que eu coloquei aqui, você consegue descrever qualquer artrópode. Então, quando você estiver dando aula no ensino fundamental, e no ensino médio também, mas no ensino fundamental, basicamente, não se fala nas classes, né? Mas no ensino médio e no ensino fundamental, você pode usar essas 10 características para construir a sua aula, né? Você escolhe, não precisa falar todas, né? Você vai matar as crianças, mas você escolhe uma ou outra, leva um bichinho que você pega aí na sua casa, compra uma lagosta, lagosta é caro, né? Compra um camarão, 30 centavos aí no mercado, desse inteiro, né? Leva para a aula, que você consegue mostrar todas essas, dá para dissecar, facinho, com tesoura, mostrar o cérebro, mostrar tudo bonitinho para as crianças e ensinar sobre essas características, certo? Mas leva camarão mesmo, que é engraçado, é uma história engraçada, que é quer dizer, não sei se é engraçado, para mim foi trágico. Na graduação, quando eu estudei essa aula, eu moro em Minas, né? Morava em Minas, e Minas não tem mar, né? Infelizmente, é o único defeito que Minas tem, não tem mar. O Espírito Santo não faz parte de Minas, tá, gente? Mas o Minas não tem mar. Então, a gente não tem esses bichos que vocês têm tão fácil para estudar, né? Tipo, e lá também não tem muita floresta, é tudo muito devastado, é tudo pasto. Então, assim, não é fácil achar os bichos para poder ter aula prática. E aí, para vocês, eu levo camarão. Então, se vocês fizessem a aula prática dessa aula é com camarão, porque é o mais barato, né? Aí, mas lá não tem como comprar camarão, né? O camarão que chega lá é só aquele que vende no mercado, que é só a bundinha dele, né? Aí a minha professora pediu para a gente pegar barata de esgoto. Então eu e meus colegas, né, a gente teve que ir para o meio da rua à noite, abrir esgoto para pegar as baratas, para levar no outro dia para fazer a aula prática. Então, assim, foi nojento, né, e desagradável. Agora eu lembro rindo, mas foi muito triste. E depois cortar a barata e ver aquela meleca branca e estudar as coisas que tem dentro. Nossa, foi tipo meio que traumatizante, né? Então, já que vocês moram no estado aí, né, abençoado, usem o camarão, é baratinho, não é caro não, né? R$ 35, gente, faz uma vaquinha com os alunos, pede para os pais mandar R$ 1 de cada aluno, vocês compram, né? Também, compra cinco e junta em grupo, igual eu faço com vocês. Bota grupo de 5, dá certo também. E aí, não adianta, se a gente não se esforçar, não sai nada, viu? Porque o governo tá nem aí pra gente. Pronto, então, isso foi o geral de artrópode, tá bom, gente? Então, se você não entendeu até agora, apesar de que isso é basicão, mas se você não entendeu, reassista essa primeira parte da aula, dá uma lida no livro, né?
que tem também sobre isso, tá? Sobre essas primeiras informações. A primeira parte do Hickman, do capítulo de Quelicerados, tem todas essas características que eu falei, tá bom? Bom, mas além de estudar essas características gerais, é muito importante a gente entender como que elas surgiram, né? Da onde veio os apêndices, da onde veio a segmentação, da onde veio a heteronomia, da onde veio a cabeça, da onde veio as antenas, as quelíceres, da onde veio o olho composto. É muito importante a gente entender da onde veio essas estruturas, porque senão fica parecendo que era todo mundo minhoca, né? Todo mundo minhoquinha, e de repente, pof, nasceu um artrópode, todo articulado, todo pernudo, né? Com antena, com carapaça, etc. Não aconteceu assim, certo? Então, tudo que os artrópodes têm hoje é o resultado, não vou nem dizer resultado, porque os artrópodes ainda estão evoluindo, né? Mas vamos supor, né? Considerando o momento atual, tudo que os artrópodes têm é resultado de uma história evolutiva, né? De um histórico grande de evolução que vai ter, no mínimo, uns 100 milhões de anos, tá? No mínimo entre 600 e 500 milhões de anos, a gente não tem as datas certas, mas vamos colocar assim, de 600 a 500 milhões de anos atrás, no período pré-cambriano, é que foi acontecendo gradualmente as evoluções dessas estruturas que, sendo selecionadas, compuseram o que a gente entende hoje como um artrópode, tá? Então, os segmentos, os apêndices, a heteronomia segmentar, a heteronomia pendicular, até fisiologicamente, né, os túbulos de Malpighi, o intestino, todas essas coisas que os artrópodes têm, que eu falei anteriormente, não surgiu de uma hora para outra. Algumas coisas vocês já entenderam, né? O aluno Ozoa que está prestando atenção, algumas coisas vocês já entenderam que são coisas herdadas do ancestral panartrópoda, né? Do ancestral dos panartrópodes, certo? Então, corpo comprido, segmentação, apêndices, não articulados, mas apêndices, né? Algumas coisas, a cutícula já vem do ancestral Equidizozoa, do ancestral panartrópode. Mas muitas coisas evoluíram ao longo do tempo nesses animais que a gente chama de nos animais basais que compuseram os ancestrais dos artrópodes, certo? Esse processo de modificação das características ancestrais, né, de modificação do ancestral panartrópoda até os artrópodes atuais, até os artrópodes que estão vivos hoje, todo esse processo gradual de transformação das características ancestrais nas características derivadas é chamado de artropodização, certo? Artropodização, está escrito aqui, ó. Artropodização. Artropodização é o processo evolutivo de mudanças graduais que levaram à transformação, né, de um grupo ancestral que era equidizozoário para um grupo derivado descendente que é artrópoda. E todas as características que os artrópodos têm, tá? Como que a gente sabe isso, né? A gente estuda, a gente tem para os artrópodes, diferente para vários outros animais, a gente tem um registro fóssil muito bem conservado. Então, a gente tem muitos fósseis de diferentes épocas que ajuda a gente a entender os passos evolutivos que levaram ao surgimento do ancestral comum dos artrópodes. Tá? Então, a gente tem no registro fóssil, né? A gente tem o tatatatataratio-avô, o tatatatio-avô, o tatatio-avô, o tatio-avô, o tio-avô e o avô. Então, a gente tem vários grupos, né, que foram ramificando da linhagem ancestral dos artrópodes, conservados no registro fóssil.
E como a gente tem muitos registros, a gente consegue datar, consegue fazer datação. Então a gente sabe que esse fóssil surgiu nessa época, primeiro, esse fóssil surgiu segundo, esse fóssil surgiu terceiro, esse surgiu quarto. Então a gente tem a ordem de surgimento dos fósseis. E aí a gente olha, se esse surgiu primeiro, quais caracteres ele tem? Ah, ele tem isso, isso e isso. Então, esses foram os primeiros que surgiram. Esse surgiu segundo, o que ele tem? Ah, ele tem outra coisa. Então, essa é a segunda coisa que surge, certo? Então, é assim que a gente vai fazendo, até chegar nos artrópodes atuais. Então, a gente consegue definir, teoricamente, qual foi a ordem de surgimento das características que os artrópodes têm, certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse cladograma, que vocês não precisam guardar, tá, gente? Não precisa guardar esse cladograma. Eu sei que toda hora que eu mostro um cladograma, vocês já pensam, oh, meu Deus do céu, eu preciso estudar esse cladograma. Esse aqui vocês não precisam estudar, tá bom? É só mesmo uma figura ilustrativa. Então, nessa figura está representado todos, a maioria, vou dizer todos, mas a maioria dos grupos que surgiram ao longo da evolução do ancestral panartrópoda até o ancestral de todos os artrópodes, certo? Então, ele mostra a história evolutiva dos artrópodes, né? Eu vou dizer assim, a história evolutiva ancestral dos artrópodes, ok? Então, a gente consegue ver que desde do primeiro animal que evoluiu segmentação e apêndices pareados, né, os lobópodes, e aí isso é uma característica de panartrópoda, né? Tipo um onicóforo, ou tipo um tardígrado, certo, gente? Então, desde o primeiro, do mais antigo ancestral, desde o mais antigo panartrópoda, que se relaciona com o ancestral dos artrópodes, que é esse grupo chamado de lobopódia, que vocês já entendem, né? Lobopódia, apêndices lobados, até os grupos atuais, né? Mandibulados e quericerados, certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns deles, tá? Para vocês verem de curiosidade, ó. Ó, por exemplo, esse animal aqui é a lucigênia. Tenho certeza que você tem uma tia que chama lucigênia. Eu tenho. Ela é bem doida mesmo. Então, a gente vê que, ó, a lucigênia, ela não tem a segmentação corporal clara, mas ela tem metameria, repetição do corpo, e ela tem apêndices pareados, mas os apêndices não são articulados, são lobados, tá vendo? E a cabeça dela é no formato de uma probóscide, tá vendo? Ó, no formato de uma tromba, muito semelhante ao que a gente viu lá nos escalidóforos, né? Então, a lucigênia vamos dizer assim, a tia-avó dos artrópodes, certo? Ela é grupo-irmão de um ancestral muito antigo dos artrópodes, tá? Não é o ancestral dele, é um grupo-irmão de um ancestral antigo, tá? Lembra que quando a gente faz filogenia, a gente usa os tios para falar dos pais, porque os pais nunca estão representados no registro fóssil. É muito difícil você definir que aquele fóssil é o ancestral de um grupo que está vivo hoje, exceto se for mais recente, né? Se for um fóssil muito bem preservado, mais recente, tá? Mas nem assim é tão fácil ainda da gente falar, tá bom? Então, a gente usa os tios para saber como eram os pais dos filhos que a gente está vendo, tá? Tem que sempre lembrar isso, a aula de filogenia, né? Então, aqui está a lucigênia, um outro grupo, ó, esse aqui, ó, esse é o Anomalocaris, provavelmente vocês já viram ele em algum filme. Toda vez que tem um filme que começa assim, no início surgiu os primeiros animais na água, papapá, sempre mostra um Anomalocaris nadando, porque ele é bem pop, né? Porque ele parece um Pokémon, né? É bonitinho assim, tal. Aí ele é bem comum. Mas a gente vê no Anomalocaris que ele já tem segmentação corporal, ó, a gente consegue ver segmentos do corpo. Mas os apêndices ainda são lobados, tá vendo? Apêndices lobados. Ó, vamos ver mais um, ó. Aqui a gente já tem os trilobitas. O trilobita eu tenho certeza que vocês conhecem, né?
Não é possível que vocês ainda não conheceram os trilobitas. Vocês já fizeram paleontologia, não fizeram? Mas com certeza já viram. O trilobita é aquele que é considerado o mais antigo. Isso ainda é debatido, né? Mas é considerado o grupo mais antigo relacionado com o ancestral dos artrópodes. Então a gente pode dizer, se eu pudesse ver o ancestral dos artrópodes, ele seria muito parecido com o trilobita, mas não necessariamente um trilobita, tá? Existem outras teorias a respeito disso. Mas um grupo que é muito antigo é os trilobitas. E nos trilobitas a gente já consegue ver que a cutícula virou exoesqueleto, que é articulado, que tem segmentação corporal, tem tagmose, porque o trilobita tem cabeça, tronco e telson, então tem tagmose, e no trilobita a gente consegue ver também olho composto e consegue ver apêndices articulados. Só que nessa foto não está mostrando um apêndice articulado, porque fica embaixo do corpo, tá? Então vocês não estão vendo o apêndice articulado aqui, mas acreditem em mim, ele está aqui embaixo, tá? Aí aqui a gente já tem os picnogônidos, a gente vai falar mais deles depois, que já é um ancestral mais perto dos quelicerados, tá? Então isso daqui já representa o grupo basal dos quelicerados, das aranhas. Dá para ver que parece com uma aranha, né? Então, daqui você já tem tudo que um artrópode tem e já está caminhando para a forma de um aracnídeo, né? Forma de uma aranha. Aqui já tem também tudo que um artrópode tem, mas está caminhando para a especialização dos miriápodes, das centopeias, né? Tá? Essa aqui é a artropleura, né? Que é uma grande centopeia que viveu lá com os dinossauros. Daqui já é uma representação de um... Gente, tudo isso aqui é representação, viu? Eu sei que alguém pode estar dormindo, achando que eu estou mostrando foto do animal vivo, né? Não, tá? Daqui é representação do fóssil. E aqui já é um representante do que seria um grupo basal, né? Relacionado com o ancestral dos crustáceos, né? Dá para ver que parece um pouco uma lagosta, né? Com camarão. E aqui um grupo, né, que seria mais ou menos relacionados com os insetos, né, os hexápodes. Esse aqui eu não sei o nome, não. Eles costumam falar esse aqui eles costumam falar caranguejo com concha, crustáceo de concha, mas não é um crustáceo verdadeiro. Agora esse aqui é como é o nome dessa aqui, gente? Meganeura, acho que é isso, Meganeura. É o nome desse animal. Aí, tá vendo? Eu sempre lembro da Neuroliga, se o vídeo da Neuroliga tá aí, né? Eu sempre penso assim, tipo Pokémon, né? Neuroliga digivolve para Meganeura. Essa Meganeura. Também viveu com os dinossauros. Era até comida por... Essa aqui que é aquela libélula, né, que viveu com os dinossauros e que tinha 2, 3 metros de envergadura de asa, né? Imagina, né, um bichão desse. Ok? Tá bom? Então, aqui alguns exemplos de animais que estão no registro fóssil, tá? Só para vocês verem que eu não estou tirando essas coisas do sovaco. Então, quando a gente olha esses animais e a gente sabe o momento em que cada um surgiu e a ordem em que eles surgiram, a gente consegue ver o que ele tem que é de artrópode e o que os outros não têm. Então, se a Lucigênia, o que a Lucigênia tem que o Anomalocaris não tem? O que ela tem que o Anomalocaris não tem é uma característica que surgiu nela, né? Ou, na verdade, até mesmo o que os dois têm, né? É uma característica que surgiu nela, na Lucigênia. Agora, o que o Anomalocaris tem, que a Lucigênia não tem, já é uma coisa que surgiu no Anomalocaris, né? Então, comparando assim, um por um, em sequência, a gente consegue estabelecer a ordem em que os caracteres dos artrópodes surgiram, né? Então, olhando aqui, ó, eu até já anotei para a gente ver, não precisa decorar isso, tá, gente? É só entender
faz mais ou menos um sentido. Mas olha só, a primeira coisa que surge para os artrópodes é os apêndices articulados. Olha só, artrópoda não significa apêndice articulado? Então a primeira coisa que vai surgir nos artrópodes são os apêndices articulados, né? Não tem nem erro. Então a primeira coisa que surge são os apêndices articulados e surge também os olhos compostos. Então a gente lembra que tardígrado e onicóforo tem olho simples. Agora a artrópode tem olho composto. Então olho composto e apêndice articulado são as primeiras características que surgem. Então o animal ainda não tem tagmose, não tem mandíbula, não tem quelícera, mas ele já tem os apêndices articulados e já tem olho composto. Ó, ele já tem o corpo segmentado, ele já tem os apêndices, os lobópodes, ele já tem ocelo, né? Ele já tem exoesqueleto, né? Não exoesqueleto, mas ele já tem a cutícula mais grossa, formada daquelas camadas. Então, ele já tem isso, porque isso foi herdado dos Panartrópoda, certo? Aí, além disso, o lobópode vai virar um artrópode. Então, apêndices articulados. E o olho, o ocelo, além do ocelo, vai surgir um olho composto. O olho composto não é o ocelo que vira um olho composto, tá, gente? O olho composto é uma nova estrutura que surge nesses animais, ok? Então, a primeira coisa que surge. Depois surge o que a gente chama de apêndices birremes, que são apêndices que ao invés de ser uma perninha só, com um rabinho, né, uma perninha, ela passa a ter duas perninhas, uma para baixo e uma para cima. Vocês vão ver melhor isso daqui a pouco. E as pernas articuladas, são as pernas, né, o que usa para andar, passa a ser articulado também. Então, o que antes era articulado só os apêndices da região anterior, os apêndices da região posterior passam a ser articulados também. Então, vê que não surgiu ao mesmo tempo a articulação em todos os apêndices. Os apêndices da cabeça articularam primeiro e depois o restante do corpo articulou. Tá vendo? Depois surgem os apêndices raptoriais, que são os apêndices que conseguem pegar, né? O apêndice que dobra para pegar. Já viram um louva-a-Deus, que tem aquela mãozinha assim, ó, que faz assim para pegar? Isso são apêndices raptoriais, tá? É o que está mostrando. É o que está mostrando mais ou menos aqui, ó, nessa figura 4, nessa figura 6 também está mostrando mais ou menos o que seria o apêndice raptorial. É como você não faz a sua mão com pinça, né? Você usa a sua mão para pinçar. A importância do apêndice raptorial é isso, é que além do animal poder cutucar, ele também consegue segurar. Então, o apêndice raptorial serve para segurar. Faz todo sentido, né? O animal consegue pegar, segurar a presa para poder comer ela, certo? Então, apêndices raptoriais. Aí surgem os 4 escleritos, né? Então, então, até aqui, as placas são mais ou menos fundidas. E a partir daqui, ó, quando chega nesse grupo dos megaqueiros, que são os crustáceos com carapaça e o ancestral dos quelicerados, você já tem os 4 escleritos, ou seja, tergito por cima, sternito por baixo e pleurito nas laterais, certo? Então você vê, olha, segue a linha, né? Primeiro surge a segmentação, depois surge as placas segmentares e depois surge as 4 placas de cada segmento. Faz sentido, tem uma ordem, né? Então, os 4 escleritos articulados, aí começa a ter redução dos somitos, então o animal era muito comprido, como se fosse uma grande centopeia, e ele passa a encurtar, ele passa a perder os segmentos posteriores, e se torna um animal menor, mais atarracado. Porque o corpo comprido demais, ele é importante para um animal que vive no subsolo, como uma minhoca. Mas se você vive ou rastejando, ou na coluna d'água, né, nadando, que foi o que aconteceu nesse momento, não é mais importante você ter o corpo comprido, é até ruim, né? Imagina um animal compridão nadando, né? Que vai ser muito difícil ele conseguir manter o corpo todo, né, no mesmo nível, né, vai acabar que a bunda dele vai começar a cair, mas não é vantajoso, até porque você está nadando, a sua cabeça está lá na frente, o seu bumbum está cá atrás, e o predador vem e come sua bunda, né, então não vale a pena. Então, para tomar uma vida mais nadatória,
sobre o solo, já que eles já conseguem morder, perfurar, segurar, mastigar, né? Mastigar não, morder, segurar, perfurar, matar, eles já estão melhores na alimentação, eles já conseguem sair do subsolo para ocupar a coluna d'água. Então, começa a surgir redução do corpo e surgem as pernas verdadeiras, ou seja, surgem as pernas que têm força para impulsionar o animal, né? Vou fazer ele realmente andar e nadar, ok? Então, surgem as pernas verdadeiras, são chamadas de poditos, todas elas articuladas com artículos. Depois, os apêndices bucais começam a se tornar as estruturas principais de alimentação, então surgem as mandíbulas e surgem as quelíceras. Então, aí, quando surge mandíbula e quelícera, a gente já sabe que está surgindo o quê? Os grupos atuais, né? Então, nesse momento aqui, que é o momento onde você tem a artropleura, a meganeura, o crustáceo com concha, os picnogônios, os trilobitas. Então, quando você chega nesse momento aqui, você já está praticamente com todos os artrópodes que a gente conhece, já tem o seu ancestral vivo, e até vários grupos já estão aí, né? Já estão presentes. Então, primeiro surge as quelíceras é a primeira coisa a aparecer, né? Ou pelo menos alguma coisa próxima de uma quelícera, e depois surgem as mandíbulas, tá? Então, a mandíbula é a segunda coisa a aparecer. E as antenas também são coisas que aparecem mais na frente. Depois que já separou dos quelicerados, é que vai evoluir as antenas no grupo dos mandibulados, né? Mandíbula e antena, ok? Então dá para a gente ver mais ou menos nesse cladograma a ordem em que essas coisas vão acontecendo. Então eu quero que vocês... eu quis mostrar isso para vocês verem como que o biólogo, né, o paleontólogo, ele estuda o registro fóssil para poder definir a história evolutiva de um animal, né? E esse detalhamento da história evolutiva a gente só consegue porque os artrópodes têm um registro fossilífero muito bom, né? Com outros animais isso não é tão fácil de conseguir, tá? Então, eu esquematizei aqui, ó, nesse desenho, as mesmas coisas que eu falei antes, só que aí mostrando, assim, hipoteticamente, né, isso aqui não aconteceu dessa forma, mas só didaticamente, para vocês verem como seria se a gente pudesse ver o animal indo de um verme equidizozoário, passando por um panartrópode, até chegar num artrópode basal, depois um artrópode apical, né, derivado, e por último, os grupos atuais que a gente vê hoje, certo? Então, a gente tem, por exemplo, no equidizozoário basal, você tem um animal com corpo segmentado, não tem apêndices, não tem esqueleto organizado em placas, né, você tem basicamente só a cutícula e a segmentação. No ancestral panartrópoda, aí você já tem a cabeça, né? Diferenciação em cabeça, tronco e o telson, né? Lá no fim, ou o segmento anal, né? O segmento final. E você tem também os apêndices, só que os apêndices são lobados, né? Lembra aí do onicóforo, do tardígrado. Então, apêndices lobados. Aí a gente pega o grupo lobopódia, que é grupo irmão do grupo artrópoda, né? Então, eles já têm os apêndices lobados, mas o apêndice começa a ter segmentação, e há a diferenciação entre apêndices cefálicos, que são os apêndices que podem ser segmentados, e os apêndices corporais do tronco, que são apêndices que ainda não são segmentados, né? Lembra que a segmentação começa na cabeça. A segmentação do apêndice, tá, gente? Começa na cabeça. Então isso estaria no ancestral lobopódio. E aí a gente tem o ancestral dos artrópodes, representado por um trilobita, por exemplo, né? Trilobitomorfa, que é todo mundo que parece com trilobita. E aí a gente já tem o surgimento do olho composto, as articulações dos segmentos do corpo, né? Dos artródiros, que são as articulações do corpo para permitir com que o animal dobre o corpo, né? Em várias direções.
A articulação dos apêndices, permitindo com que todos os apêndices do corpo sejam articulados. O surgimento dos escleritos, tergitos, esternitos e pleuritos, que dá mais articulação ainda para o corpo e ajuda na distensão do corpo para o crescimento dos órgãos. E até facilita que dizem. E por último, no grupo artropodomorfa, que é o grupo de todo mundo que se parece com artrópode, a gente tem o surgimento da heteronomia, né? Cada segmento vai servir para uma função. O surgimento dos apêndices bucais, né? Então, mandíbulas, antenas ou quelíceras, e a tagmose, que é a fusão dos segmentos do corpo para gerar cabeça, tórax, abdômen, tronco e vários outros segmentos que podem surgir aí nos artrópodes, tá bom? Então, apesar de ser um pouquinho complicado, tem uma lógica, né? Se você guardar na sua cabeça, imagina aí um escalidóforo, depois você imagina, por exemplo, o quinorrinca, que é o mais parecido com o artrópode, né? Então, você tem o escalidóforo, aí depois você imagina ou o onicóforo ou o tardígrada, né? O onicóforo pode ser o tardígrada, você que sabe. Imagina aí um animal panartrópodo, e depois imagina um artrópode qualquer, como por exemplo o gafanhoto. E aí você, imaginando esses 3 animais, você consegue identificar mais ou menos o que é que veio primeiro, o que é que veio depois. E é lógico que as coisas têm lógica, né? Então não dá para você ter heteronomia sem antes ter o corpo segmentado. Não dá para ter as pernas articuladas sem antes ter as pernas não articuladas. Não dá para ter antena, mandíbula e quelícera sem ter antes pernas articuladas, né? Não dá para ter tagmose sem ter primeiro heteronomia. Então você consegue traçar, né? Pela lógica, você consegue traçar o que veio primeiro, o que veio depois, tá? Isso que é muito importante vocês entenderem. Tudo bem? Certo? Então o desenho está representando legal, não pode bater um print. O desenho está representando legal, porque esse desenho também vocês não vão encontrar em livro nenhum. O desenho vocês até encontram, mas a definição não. E as cores do desenho representam a mudança nas estruturas, né? Então, o que está de roxo é a cabeça original, né? O acron, e o que está de azul escuro no final é o telson. E no meio do corpo, o que está de roxo e rosa é a região do que vai formar a cabeça, o que está de amarelo vai formar o tórax, e o que está de azul vai formar o abdômen. Tá? Então, dá para vocês seguirem o que cada segmento do corpo está se transformando, tá bom? Didaticamente, certo, gente? Ok? Então, a gente pode resumir, já que vocês já entenderam o processo de artropodização, que é esse processo que eu mostrei aqui, a gente pode fazer um comparativo, né, do que era e do que virou, tá? Então, pensando o que era para um equidizozoário ancestral e do que virou para um artrópode atual, certo? Então, por exemplo, a cutícula se transformou num exoesqueleto, certo? Então, o que era cutícula para um tardígrado virou um exoesqueleto nos artrópodes. O que era uma cutícula para um escalidóforo se transformou, né, ao longo da evolução, numa carapaça, numa exoesqueleto. Eu não gosto muito do nome exoesqueleto, porque concha é exoesqueleto, né? Tem várias coisas são exoesqueleto. Exoesqueleto é um esqueleto que está por fora. Eu prefiro o nome carapaça, porque aí representa melhor que é uma cutícula grossa, né? Então, cutícula virou uma carapaça, o corpo homônomo, né? Segmentos iguais, virou heterônomo, então segmentos diferentes, certo? Os lobópodes viraram artrópodes, então que pernas não segmentadas se transformaram em pernas segmentadas. O cone oral, que é aquela estrutura, por exemplo, introverte, né? Aquela boca na ponta de uma probóscide, se transformou numa cavidade bucal, então ela foi interiorizada, virou uma boca, uma cavidade bucal, e
evoluiu em torno dessa boca apêndices modificados para alimentação, que são o que a gente chama de aparato bucal, ou apêndices bucais, que pode ser mandíbula, quelícera, antena, né, como eu já expliquei, tá bom? Então, o cone oral se transformou em aparato bucal, tá? Como está mostrando aqui, ó, na figura, ó, as peças bucais. O ocelo não virou olho composto, mas o que antes o animal só enxergava pelo ocelo, agora ele enxerga pelo ocelo, porque eles também têm ocelo, e olho composto, que é, ó, 1 milhão de vezes melhor do que ocelo, tá bom? Então, o ocelo nos artrópodes, ele acaba sendo usado só para controle do ciclo circadiano, tá? Basicamente, então, o animal vai usar o ocelo para saber quanto tempo está durando o dia, né? Se ele está no verão, no inverno, na primavera. Então, é uma estrutura que foi usada para o sistema dele entender o ciclo das estações, tá bom? Não é mais usado para enxergar. A não ser que o animal tenha perdido o olho, né? Se o artrópode perder o olho, por exemplo, um artrópode caverna, se ele perde o olho, aí ele vai usar o ocelo, tá bom? Só para explicar. Então, o ocelo, além do ocelo, o artrópode tem o olho composto, e o cérebro, que era um gânglio só, um lobo só, né, o arquicérebro, se transforma no cérebro complexo, que é o cérebro com 2 ou 3 lobos, que pode ser só o protocérebro, que é a condição ancestral encontrada no tardígrado e no onicóforo, pode ser 2 lobos, protocérebro e deutocérebro, então dois lobos, 2 gânglios, ou pode ser 3, protocérebro, deutocérebro e tritocérebro. Mas é um cérebro complexo, tá? Um cérebro simples, com um gânglio suprafaríngeo, se transformou num cérebro composto com 3 gânglios suprafaríngeos, tá? Então, se você tiver que explicar o processo de artropotização, se está pedindo para explicar, se você tem que explicar de forma evolutiva, né? Estiver pedindo para explicar como que as coisas aconteceram, aí vale mais a pena você explicar dessa forma que eu mostrei aqui, né? Mostrando com pelo menos 3 etapas, né? Você imagina na sua cabeça pelo menos 3 etapas e explicar o que aconteceu em cada uma dessas 3 etapas, né? Como se fosse um processo. Agora, se você está querendo só dizer o que é a artropotização, o que nos artrópodes representa esse processo de artropotização. Então, ele não quer mais saber o processo em si. Ele está querendo que você explique o que o artrópode tem, que é diferente dos ancestrais dele e que representa o resultado desse processo de artropodização. Então, vale mais a pena você explicar assim, né? Cutícula vira carapaça, homonomia, heteronomia, lobópode, artrópode, cone oral, aparato bucal, ocelo, olho e gânglio vira cérebro. Tá bom? Você não precisa falar todos, escolhe 3, né? Por exemplo, fala que cutícula virou carapaça, que o corpo segmentado desenvolveu heteronomia e tagmose, e que os lobópodes viraram artrópodes. Pronto, né? Já tá bom. Ou você pode usar homonomia, lobópodes e cone oral virando heteronomia, artrópodes e aparato bucal, né? Pernas, pode falar de perna, tá bom? Escolhe 3, faz um texto, escreve uma dissertação, né? Eu aconselho que vocês estudem escrevendo dessas 2 formas que eu falei. Escrevendo um texto explicando o processo de evolução dos artrópodes, né? O processo de artropodização, usando pelo menos 3 pontos no tempo, ou então e também vocês escrevam um texto explicando o que é a artropodização, usando 3 dessas características que foram completamente alteradas. Ok? Pronto, alguém não entendeu alguma coisa aqui? Alguém não viu? Quer que eu explique de novo? Ou ficou mais ou menos claro? Deu certinho? Bom, eu vou acreditar que vocês conseguiram captar a mensagem, né?
e que agora vocês vão estudar, né? Aí agora o poder é de vocês, né? Vocês vão estudar essa parte, tá? Então, vou colocar aqui de novo os links, chamando a atenção para o link do formulário, porque agora a gente vai para o intervalo, e a gente retorna às 16h15, tá bom? Então, voltamos às 16h15. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco. Bom lanche para vocês.